A Receita Federal começou a receber no início da semana a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022, ano base 2021. O prazo vai até o dia 29 de abril. As restituições vão começar a ser pagas no fim de maio. O cronograma de pagamentos deve seguir até setembro. Para dar mais detalhes sobre isso, estamos recebendo no estúdio o contador Jonas Martins Borges. Boa tarde, seja bem-vindo a Ver Mais. Boa tarde, Gi. Boa tarde a todos que estão em casa assistindo. Uma honra estar aqui com você hoje. Honra é minha. E o nosso telespectador quer saber. Tem dúvida, gente? Manda para o nosso celular aí, ó. 988-18-1938. É a fase do ano que o contador mais trabalha, né? Sem dúvidas. É a fase do ano que nós, contadores, mais trabalhamos e é também a fase que todos os contribuintes têm que enfrentar aí o leão, né, Gi? Então, até costumo dizer que, como a tabela do imposto de renda está bem defasada, né, infelizmente está praticamente desde 2015 sem atualização, está cada vez maior o número de declarações, cada vez maior o número de contribuintes, os cidadãos enviando suas declarações, e realmente isso tem feito uma grande diferença aí na vida das pessoas, né? Porque elas acabam tendo que pagar mais impostos, tem que obrigatoriamente agora fazer o envio. Então, teve até uma atualização, mas não foi vigente para esse ano, como você bem falou. Sim. Esse ano é referente a 2021, então as pessoas que estão fazendo a declaração de 2022 como o ano calendário é 2021, a tabela continua antiga. E isso faz com que muita gente tenha que declarar. Pois é. Agora, eu quero saber, Jonas, com relação à novidade. Vou começar com novidade. Tem alguma novidade este ano? Então, as novidades, assim, na questão técnica que a gente lança ali, tem algumas questões de novos códigos ali no patrimônio que é informado, mas, em geral, assim, uma das principais novidades, duas, né, que eu vou destacar aqui, é o recebimento da restituição por Pix. Né, que a Receita Federal ela instituiu isso, as pessoas podem estar informando o seu CPF, apenas o seu CPF, não pode colocar e-mail, número de telefone. Aí o Pix, a chave tem que ser o CPF. A chave tem que ser o CPF, tá daí bom. por meio do seu CPF, a Receita Federal ela vai fazer a restituição da pessoa na conta, então naquele CPF. Qualquer banco? Qualquer banco, daí o CPF que estiver cadastrado ali, o banco que estiver cadastrado naquele CPF vai receber a restituição. Então é uma novidade aí que veio favorecer e até em meios, nesse meio tecnológico que a gente está, eu acho que foi um grande avanço aí da Receita Federal. E também no caso daqueles que não recebem, mas pagam a declaração, pagam o imposto de renda, né, que tem aqueles casos das pessoas que pagam, antigamente era feito a DARF, né, então a DARF agora vai sair com um código de barras com pagamento via Pix também. Então isso também é uma novidade bem interessante, porque isso facilita o momento do pagamento das pessoas na declaração. Agora vamos às perguntas básicas. Qual a forma de declarar? Então, existem duas formas principais de declarar, que são a declaração simplificada, que a Receita Federal ela oferece 20% de dedução dos seus ganhos, e daí você não precisa comprovar nada, digamos assim, com gastos com saúde, educação e previdência privada. Basicamente você tem ali, claro, tem um limite até 16 mil, mas por hora assim você já recebe da Receita Federal esse desconto, por isso que é declaração simplificada. E tem o modo completo, né, Gi, que é aquele que as pessoas podem estar colocando aí os gastos com saúde, plano de saúde, Sim. dentista, médico, enfim, toda a área de saúde, e também no caso gastos com previdência privada e também educação, que são os principais aí de dedução no imposto de renda. Então, são os dois modos que tem. Claro que é sempre muito bom ter um profissional, né? Mas, enfim, ter o apoio do contador, a gente sempre ressalta isso, né? Para fazer a declaração. Mas tem alguma dica para quem quer fazer, por exemplo, até essa forma simplificada? Em casa, dá para fazer? É fácil? Dá sim para fazer, na verdade. Até o governo agora instituiu também uma outra novidade também, que foi a declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? Eu estava vendo sobre isso, eu queria saber mesmo. Então, a declaração pré-preenchida, você vai informar para a Receita Federal ali os seus rendimentos, as suas despesas, mas a Receita Federal ela já tem essa informação. Até tem uns memes que tratam em relação a isso, né? Porque a Receita Federal já sabe muita coisa nossa, mas a gente mesmo assim tem que declarar, né? Então, o que acontece? A Receita vai disponibilizar isso, só que isso é só a partir do dia 15 de março. Então, a partir do dia 15 para quem está fazendo antes... quem está fazendo agora não vai conseguir pegar essa pré-preenchida, mas a partir da semana que vem, dia 15 de março, já vai poder pegar essa pré-preenchida, que daí vai ter as informações do local onde você trabalhou, você vai fazer uma conciliação. Ótimo. E facilita bastante aí para o contribuinte que tem um modo às vezes simplificado de fazer, às vezes não tem muitas ações na bolsa, ou não é uma declaração muito complexa, e daí talvez consiga fazer aí por conta própria também, né, que a interesse pode fazer também. Você me deixou um gancho para a próxima pergunta. Qual a importância de se fazer o quanto antes? Então, quem faz antes recebe restituição no caso de receber antes? Sim, o cronograma no caso de restituição, como você falou no início ali do bloco, são 5, né, começa agora em maio e vai até o final de setembro.
mas obedece primeiro à questão da lista de prioridades ali, né? No caso os idosos, as pessoas com doenças, esses geralmente recebem primeiro. Mas aquelas pessoas que enviam agora, nas primeiras semanas, logo no começo, elas também recebem antes. Sim. Agora vamos recapitular, quem deve declarar mesmo? Então, são as pessoas que recebem até R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis. O que são esses rendimentos tributáveis? São os rendimentos ali decorrentes do seu local de trabalho, rendimentos que você teve de aluguel, onde você trabalha você recebe, então de onde você recebe você vai receber um comprovante anual de rendimentos. Sim. E ali vai estar, se acima de R$ 28.559,70, que esse número já está há bastante tempo, você tem que declarar o imposto de renda. Também tem aqueles cujo quais recebem lucros acima de rendimentos isentos, acima de R$ 40.000 também tem que declarar. E também, no caso, as pessoas que têm bens cujo qual a soma de todos os bens dá um total de mais de R$ 300.000. São os principais. Assim. As pessoas de menos ali, tem que botar isenção ali, tem que fazer alguma coisa, alguma justificativa? Desde 2008 ou 2009 já não precisa mais. Né? Então, quem não é obrigado a declarar... Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Quem tem 2 empregos? Tem pergunta aí do telespectador. Então, quem tem 2 empregos geralmente tem um problema, Gi, que às vezes acaba pagando. Por quê? Porque o imposto de renda é uma declaração de ajuste anual. Tá. Então, o que é o ajuste? A gente veja se a pessoa vai restituir, se ela pagou a mais, ela restitui, se ela pagou a menos, ela vai ter que complementar. Sim. Então, às vezes, nessa situação, como são 2 empregos, vai ter uma tabela mensal em cada um dos empregos com benefício, então ela vai pagar menos imposto em cada um dos locais. Mas daí, como a declaração é de ajuste, a declaração do imposto de renda é anual, é considerado anual o imposto, então automaticamente na soma pode ser que realmente... Qual é o principal erro das pessoas para cair na malha fina, por exemplo? Então, erros até pequenos, às vezes digitação, Olha às vezes só. digitou um número errado, como é automatizado o processo, já cai na malha fina. Às vezes a pessoa saiu do emprego e pensou que não precisa mais declarar, mas tem que observar esse que eu falei agora, né? Ver, porque querendo ou não pode ter recebido a mais. Então assim, daí às vezes acaba não declarando, né? Então tem essa situação também. E quem declara, às vezes a maioria dos erros é justamente de botar os dígitos errados ali. Esse é o principal erro assim que acontece. Por isso a importância de profissional, gente, acaba com preconceito, né? Busca um profissional, né? Sim. É algo fácil, né? Não tem tanto investimento assim. É investimento, não é custo. Claro, né, até porque, querendo ou não, é uma situação assim. Tem as pessoas que se arriscam, até fazem, mas como profissional eu posso dizer, né, também que a gente recebe muitas vezes as pessoas fizeram às vezes uma situação que depois é ruim para o profissional Sim. corrigir. Então, se você está com alguma dúvida, claro que se for uma coisa simples, tranquilo, mas se realmente é algo que você está quebrando muito a cabeça, nada mais justo que procurar um profissional até para não se incomodar, né, Gi? E quem não fizer no prazo, o que acontece, Jonas? Importante, já finalizando. Então, assim, quem não fizer no prazo, a multa mínima é R$ 165,74, mas também pode chegar a 20% do valor devido. Então, se a pessoa tem um imposto a pagar e não declarou, ela pode chegar o valor da multa a 20% daquele valor que ela deveria pagar. Então, a pessoa tem que ficar atento a isso. Tem que ficar atento, né, pessoal? E assim, então a gente já falou da questão da malha fina, né, dos erros mais comuns, assim. Para esse ano, então, existe uma tendência de correção? Há uma expectativa que a partir do ano que vem, por exemplo, o valor ali de quem tem que declarar aumente? Como é que é, Jonas? Como é que vocês percebem isso? Então, a tendência é essa, né, Gi? Até porque já foi aprovado, mas não está em vigor para esse ano. Mas acreditamos aí que a tabela, como já está bastante defasada, é necessária uma atualização. Até porque senão as pessoas estão ganhando um pouquinho a mais e acabam, querendo ou não, pagando imposto de renda por conta disso. E tem muita gente que às vezes não se atenta a isso, porque nunca fez declaração. Mas agora, como a tabela está defasada, aí praticamente mais de 7 anos, então faz com que as pessoas que ganham, às vezes, não um salário muito grande, mas tenham que fazer. E por isso que também vale a pena vale a dica, aliás, de as pessoas procurarem ver se realmente tem que declarar, porque tem muita gente que esquece e depois tem CPF suspenso, essas coisas também. Tá bom. Jonas, agradecemos. Jonatas Martins Borges, contador. As suas informações foram importantíssimas para chamar a atenção de você aí de casa. Deixa eu mandar um beijo, gente. Vou fazer aqui na aqui, ó. Abrir com o Jonas. Que eu descobri aqui no estúdio que ele é marido da Tati. A Tati, minha grande amiga. A Dani também, que estão trabalhando agora no Salão de Beleza. Beijo no coração de vocês, Jonas. Jonas, volte sempre aqui ao programa. Muito obrigado, Gi, pela participação aqui com você. Foi um prazer.